Entregamos a Ti nosso coração, Pai. Mais que palavras, a nossa vida, aleluia. Amém. Senta, por favor, no seu lugar. Glória a Deus. Um desses dias eu pregando, veio uma inspiração e eu disse assim: um dia eu vou pregar uma mensagem e o título vai ser Cancelado. O dia chegou. A gente tem vivido essa cultura do cancelamento, né? Uma coisa que tem sido tão atual, mas na verdade, eu não sei se você sabe, mas de acordo com um dicionário australiano, essa coisa do cancelamento já tem sido vivida desde 2019. De acordo com esse dicionário, essa é a expressão que marcou 2019. Interessante é que a cada dia que se passa, a gente vê que essa cultura tem se alastrado. E hoje, tem gente querendo cancelar pessoas em todas as áreas da vida. Seja na política, seja nas artes, entretenimento, até na igreja. O povo está querendo cancelar pastor, gente. Quando a gente fala sobre essa cultura do cancelamento, tem algo que a gente já tem que aprender, porque se você não pegar nada dessa mensagem, mas se você guardar isso que eu vou falar, para mim você pegou tudo. Aqui, a única pessoa que a gente cancela e vai continuar cancelando é o diabo, porque ele já foi cancelado há muito tempo. Mas pessoas, a gente abraça. A gente pode até corrigir, mas a gente estende a mão. A gente não julga, não aponta o dedo. A gente estende a mão. Porque, para pensar, a única pessoa que tem o direito de nos cancelar é Deus. Nunca pecou, nunca errou. Mas mesmo Ele tendo esse direito, Ele derrama do seu amor sobre nossa vida. A gente precisa ter cuidado com uma coisinha, sabe? Você já ouviu aquela expressão bode expiatório? Engraçado porque o bode expiatório é quando a gente sabe que uma pessoa, ela é inocente, mas ela está sendo acusada de algo que não fez, ou nunca teve a responsabilidade por aquilo, de forma direta, e antes da sua inocência ser provada, as pessoas acusam, apontam o dedo, jogam pedra, zombam, insultam, mesmo sem saber a verdade que está por trás dos fatos. No geral, é como se a gente escolhesse alguém para ser o Cristo, para cancelar. Essa expressão não é uma expressão que você aprende hoje, é algo que já vem lá de trás, lá em Levítico. A Bíblia diz que havia o dia da expiação. E era interessante, porque o dia da expiação era o dia em que 2 bodes eram pegos. Um seria morto, junto com um touro. E o outro seria o bode expiatório. A Bíblia mostra que
aquele bode expiatório iria ser levado ao sacerdote, ele colocaria a mão na cabeça do bode, como se ele estivesse dizendo: todos os pecados da nação estão sendo colocados nele, e o bode seria levado para o deserto, como se ele estivesse levando os pecados, os males, demônios e etc. das pessoas. Obviamente que nesse sentido existe uma linguagem espiritual, porque Jesus, além de ter sido o cordeiro que foi morto, ele foi o cordeiro que levou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. Mas quando a gente fala de bode expiatório nos dias de hoje, quando a gente fala da cultura do cancelamento, a gente fala de pessoas que apenas escolhem outras para serem a bola da vez, porque elas julgam, exaltam os erros, crucificam, assim como o povo fez com Jesus. E a gente tem que escolher de que lado nós estamos. Quem somos nós? Nós somos aqueles que apontam, ou nós somos aqueles que acolhem? Nós somos aqueles que usam a nossa boca para acusar ou para ajudar? Eu quero incentivar a mim e a você nessa noite a não sermos canceladores, mas sermos encorajadores. Porque a gente aprende isso com Jesus. Vocês lembram do ladrão que estava ao lado de Jesus? Se fosse nos dias de hoje, o povo ia gritar: cancela. Mas a Bíblia diz que aquele ladrão, ele fala com Jesus, porque ele queria ser salvo dos seus erros, dos seus pecados. Ele estava arrependido. E ele disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao invés de Jesus olhar para ele e dizer assim: rapaz, você é um cabra safado, você é um ladrão, eu vou te cancelar. Não. Sabe o que é que Jesus fez? Hoje mesmo, uau, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? É estender a mão, é não apontar o dedo. Nós não somos canceladores, nós somos encorajadores. Talvez você diga assim: pastor, mas o senhor não sabe o que falam de você. Sei. Eu quero que você entenda que são essas pessoas que precisam ser o alvo, o foco do nosso amor. Aqueles que queriam que Jesus fosse crucificado gritavam: crucificam, crucificam, crucificam. O que foi que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isso. Eu preciso fazer para com os outros o que Jesus fez comigo, e Ele me ofereceu perdão. O único que podia nos cancelar nos ofereceu amor. O único que podia nos levar para o inferno nos garantiu que através dele nós vamos para o céu. Nós não somos canceladores, nós somos encorajadores. Isso foi feito pela graça. E essa graça que nós temos que derramar sobre a vida das pessoas. Hoje eu quero bem rápido trazer para mim e para você 3 coisas que nós precisamos verdadeiramente cancelar das nossas vidas. Não são as pessoas em si, são 3 coisas. Primeiro, cancele o seu ego. Eita, dói. Porque quando a gente fala do ego, a gente fala de nós mesmos. A gente fala daquilo que a gente muitas vezes gosta de alimentar. E sabe o que a Bíblia diz em Tiago 4,6? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você sabia que o maior pecado do diabo foi o orgulho? Foi o querer
simplesmente ser semelhante a Deus. E é interessante porque ele usa a mesma estratégia para tentar fisgar o nosso coração. Por que eu estou falando do nosso coração? Por que eu estou falando dos cristãos? Por que eu estou falando da igreja? Porque nós somos o alvo do diabo. O que foi que o diabo fez com Eva? Ele chegou para Eva e disse assim: você vai ser como Deus. Uau, isso mexeu com o coração dela. Uau, como Deus. Porque é isso que o mundo prega. O mundo está sempre tentando fazer com que nós venhamos a inflar o nosso ego. Ego inflado gosta de companhia. Por isso que o diabo foi lá, jogou o orgulho no coração de Eva, que jogou o orgulho no coração de Adão. Infelizmente eles caíram. Enquanto Deus quer que a gente seja dependente da sua graça, o diabo quer que a gente viva simplesmente dependendo de nós mesmos. O problema é que chega uma hora em que nós encontramos um limite, porque nós somos limitados. Satanás, ele é o autor de todos os empreendimentos espirituais que procuramos realizar por conta própria. Sabe aquela coisa que às vezes a pessoa diz assim: não, é porque Deus me mandou fazer isso. Não mandou nada, sou eu que estou querendo fazer. Por quê? Porque o diabo gosta de inchar o ego, de encorajar o cristão a fazer as coisas da sua própria forma. Saul inchou o coração, o seu ego, e ele pensou assim: eu sou rei, por que não fazer o que um sacerdote faz? O que foi isso? Orgulho, o ego inchado. Quando a gente entende que a gente não é nada, diz assim comigo: nada. Repete: nada. É isso, gente, a gente é nada. Quando a Bíblia fala que a gente tem que se humilhar diante da potente mão do Senhor, é porque a Bíblia está tentando nos mostrar que nós somos humanos. Humanos vêm de humus, de terra. Ei, você já viu alguém ser enterrado de aliança? Pode até enterrar, mas vão roubar depois. E se tiver dentro de ouro, se prepara, porque vão pegar também depois seu dentinho, porque não fica nada. A gente é comido por bicho. Por isso que Herodes, quando levantou o coração com orgulho, quando começou a ouvir as pessoas gritando: Herodes, Herodes, o orgulho dele trouxe ruína, e ele foi comido por bicho. Por que comido por bicho? Porque todo mundo vai ser comido por bicho, gente. Bota lá debaixo da terra, não vai ficar. Nabucodonosor, quando se orgulhou, se tornou um animal, sabe, para Deus mostrar que a gente não é nada. Não tem nada de bom em mim, você que venha de mim, de você. Tudo que nós temos de bom dentro de nós foi Ele que colocou. Romanos 7,18 fala isso, nos mostra essa verdade. E é por isso que a gente tem que entender que o centro do universo não somos nós, é Ele. Nós estamos aqui apenas para sermos um instrumento que Ele vai usar, e Ele usa do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quer. Nós não podemos permitir que o ego domine o nosso coração, porque quando ele nos domina, nós passamos a ser desobedientes. Nós começamos a deixar de sermos humildes e nos tornamos prepotentes. E sabe qual é o primeiro efeito desse mal? É que a gente começa a acreditar que a gente é melhor que os outros. O pior é que chega ao ponto de até mesmo achar que é melhor que Deus, ou duvidar do próprio Deus. E aí vem o quê? Cultura do cancelamento.
A soberba é como um fogo, que se você não parar, queima tudo. O pior é que nós somos atacados por ela todos os dias. Nós temos a chance, nós temos a oportunidade de entendermos que tudo que a gente precisa fazer é deixar as mentiras do diabo de lado e nos agarrarmos às verdades de Deus. Qual é a verdade de Deus? Que a gente precisa se humilhar diante dEle. Qual é o salário? Qual é o resultado do orgulho? Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Para pensar, talvez eu e você conhecemos pessoas que foram alvo do orgulho e que se tornaram escravas do orgulho, do próprio ego. Onde elas estão hoje? Lembra de Judas Iscariotes? Mesmo estando ao lado de Jesus, mesmo vendo os milagres de Jesus, mesmo tendo a oportunidade de aprender com Jesus, ele se orgulhou. Uau, ele quis aquilo que só Jesus podia receber. Morreu. Que fim trágico. Certa vez eu ouvi que o ego pode nos levar longe, mas ele vai nos deixar lá sozinhos. Porque uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que simplesmente deixa Deus de lado e ao mesmo tempo deixa as pessoas de lado. Essa cultura do cancelamento, esse ego inflado, são uma contradição a todo preceito de humildade e amor ao próximo que foi ensinado por Jesus a nós. Mateus 23, 12 diz: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que é que Deus está querendo falar aqui? Não tem nada melhor do que a gente se humilhar diante dEle. Sabe por quê? Porque é normal sermos exaltados por Ele. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que vai estar dentro aqui do nosso coração. Deus sabe o que vai te dar. Deus sabe onde Ele pode te colocar. Mas quando você vive uma autoimportância excessiva, porque o que eu quero te mostrar é o seguinte: você tem que reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você tem que se amar, mas não de forma exacerbada, mas não de uma forma extravagante, porque isso se torna um veneno. E a Bíblia diz assim, que a gente não pode ser sábio aos nossos próprios olhos. E é por isso que o maior ensinamento que Jesus quis deixar para mim, para você, é que para segui-lo a gente tem que carregar a cruz. Para segui-lo, a gente tem que nos crucificar. Eu fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você sabe quem disse isso, Paulo? Você sabe por que Paulo disse isso? Porque antes ele era orgulhoso. Orgulhoso como? Ele era prepotente, gente. Ele era um cara que conhecia muita coisa. Ele era um cara sábio, criado aos pés de Gamaliel. Ele era um poliglota. Uau, ele era fera. Mas teve uma hora que ele reconheceu que tudo que ele era lixo. É nesse lugar que a gente tem que colocar o orgulho, no lixo. Eu posso dizer mais. O orgulho que vem de Satanás tem que ser colocado debaixo dos nossos pés, porque o diabo está debaixo dos nossos pés. E a gente tem que fazer como Paulo. Tem que reconhecer que não vive mais, que é Cristo em nós. A gente precisa ser mudado, a gente precisa ser transformado. Por isso que Albert Einstein disse: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Se nós não entendermos que
precisamos quebrar o vaso, para que o vaso possa ser usado por Deus. Se nós não entendermos essa verdade, nós estaremos trazendo destruição para a nossa vida. Se tem algo que a gente tem que cancelar, não são as pessoas, é o ego do nosso coração. Mas tem algo mais que a gente precisa cancelar. Nós temos que cancelar a justiça própria. Como é que é, pastor? Justiça própria. Lá em Tiago 1, 19, 20, a Bíblia diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Justiça própria é tudo que nós queremos resolver por nós mesmos. Lembra do Getsemane? Jesus, Judas Iscariote chega para prendê-lo com aqueles soldados. De repente, quem? Pedro? Pedrão pega uma espada, corta a orelha de um cara. O que ele queria fazer ali? Queria fazer justiça com as suas próprias mãos. O que é que Jesus faz? Jesus pega a orelha daquele homem, coloca de volta no lugar e mostra para Pedro que não é dessa forma que a justiça tinha que ocorrer. Eu sei que às vezes nós somos injustiçados, e a vontade humana que dá é: não, fulano vai ver. Mas escuta uma coisa, nós não somos juízes de ninguém. Nós não estamos aqui para julgarmos as pessoas. Nós temos que entender que a ira do homem, gente, só faz as coisas ficarem pior. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu sei que é difícil, mas não vivemos mais, Cristo vive em nós. A gente tem que ter paciência para deixar a justiça de Deus se manifestar. Certa vez uma pessoa falou que viu num cartaz o seguinte: a paciência é preciosa demais para ser perdida. E é mesmo. A gente precisa descansar na justiça de Deus, porque essa é uma das maiores características de Deus. Por isso que Ele se alegra com o justo e abomina a injustiça. Nós não somos justiceiros. Você já parou para pensar que tem um monte de gente que está pensando que é justiceiro? Você está parando para pensar que tem muita gente hoje que quer ser a boca de Deus na terra? Ah, não. Escuta. A Bíblia fala em Salmo 119, versículo 142, a tua justiça é eterna. Não é a minha, é a dele, é eterna. Gente, Deus é justo desde o começo. A tua lei é a verdade. Sabe o que acontece? Tem muita gente que, quando você está passando por alguma fase difícil da sua vida, essa pessoa aponta o dedo para você e diz assim: é pecado. É ou não é? Está acontecendo porque pecou. Está acontecendo porque... Lá em BH, gente, lá em Minas, choveu para caramba uma vez. Muita chuva, os carros, tudo... Um cara disse assim: é pecado. Começou a botar para quebrar um bocado de pastor. É pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Misericórdia. Então quer dizer, qualquer lugar que chove é pecado? Choveu aqui, alagou tudo, é pecado. Misericórdia. A mesma pessoa que disse que era pecado lá, chegou aqui e disse que aqui era bênção. Ainda disse que ia dar dinheiro para a igreja e nunca deu. Escuta, a gente não é justiceiro. Nós não somos boca de Deus. Ei. O juiz é Ele, o dono é Ele. Ei, o título de dono do mundo não é meu nem seu, é dele. É dele. Sabe por quê? É engraçado, porque se for na vida da pessoa, na vida do outro é castigo, na vida da pessoa é processo. Como é que tá? Não, estou passando por um processo.
E o outro, não, é pecado, é castigo. Eu vi a história de um cara que aconteceu mais ou menos, e choveu na cidade dele, e ele foi receber um amigo, gente, lá na rodoviária e tal. Quando chegou, ele fala para o amigo: meu amigo, você não sabe o que aconteceu, choveu tanto, foi uma ventania doida, que o teto da minha casa, puf, voou. Na hora, o cara disse assim: eu sabia, eu não te disse? Pecado, meu amigo, é pecado. Aí o amigo dele disse assim: mas deixa eu te falar, o da tua casa também. Você sabe qual é o princípio que eu aprendi de Deus? Cuida da tua vida, cuida da sua vida. Mas gente, cuida. Meu Deus, isso é tão sério, gente. Nessa cultura do cancelamento que a gente tem vivido, as pessoas não têm entendido que tem que cancelar o ego, tem que cancelar a justiça própria, porque eu e você não somos detentores da justiça, Ele é. O juiz é Ele, o dono é Ele. E tem muita gente que está apontando o dedo, tem muita gente que está falando, tem muita gente que está dizendo: olha, e tem tratado sem misericórdia as pessoas. Eu amo a Bíblia, amo. E a Bíblia diz que aqueles que não agirem em misericórdia não viverão misericórdia. Deixa eu te dizer, escuta, nós, por mais que a gente deva viver na justiça, viver de um modo correto, deixa eu dizer uma coisa: todo mundo aqui é imperfeito e tem coisas a serem tratadas. Todo mundo. Mas tem gente que acha que está em outro nível. E esses são aqueles que tentam exercer a justiça própria na vida das pessoas. Não. Cuidado. Porque a gente pode estar julgando uma pessoa sem saber. A gente está trazendo uma maldição sobre a nossa vida. Eu vi a história de uma moça que estava no aeroporto, ia passar um bom tempo, comprou um livro, estava com fome, comprou um biscoito, entrou numa sala VIP lá no aeroporto, sentou-se, e ao lado dela sentou um rapaz. Ela começou a ler o livro e de repente ela percebeu que o rapaz estava com um biscoito na mão e ela com outro. Prontamente ela ficou irada, porque ela disse assim: não é possível, que cara mais descarado, tá com meu biscoito, comendo meu biscoito. Toda vez que ela pegava um, ele pegava outro, até só sobrou um, e que estava na mão dele. Sabe o que ele fez? Partiu. Essa mulher ficou tão chateada, dá vontade de rodar a mão na cara dele. Ela se levantou, foi até o portão de embarque, entrou no avião, irada. Quando ela pegou o livro e que ela foi guardar na bolsa, ela percebeu que o biscoito dela estava lá. Na vida, às vezes a gente está comendo o biscoito do outro e ainda está julgando com a justiça própria. Sabe o que é melhor, meu amigo, minha amiga? Deixa Deus julgar. Deixa Deus. Ele é justo. A gente ajuda. Sabe, toda vez que infelizmente eu ouço alguma notícia de fulano errou, pecou, caiu, isso, aquilo, outro, e as pessoas vêm para falar: pastor, você não sabe o que aconteceu.
E a pessoa fala, sabe? Eu geralmente digo para a pessoa que Deus tenha misericórdia dele e de nós. Porque a Bíblia diz assim: aquele que pensa está de pé. Cuidado. Cuidado para que não caia. Esse é o momento, gente, de nós não apontarmos o dedo, mas a gente estender a mão, pedindo misericórdia, pedindo para a pessoa se arrepender, pedindo para a pessoa se consertar, pedindo para a pessoa, sabe, viver algo novo, mas não para apontar o dedo. A gente tem que cancelar esse instinto de justiça própria e descansar na justiça de Deus, porque ela não tarda, ela não falha. Em último lugar, que a gente precisa cancelar, cancele a hipocrisia. É uma escadinha. Ego, justiça própria, hipocrisia. Está tudo muito conectado. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:1, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ei, livre-se. Porque a hipocrisia aprisiona. O que é hipocrisia, pastor? Segundo o dicionário, é a característica de alguém que não é honesto. Mas para a gente entender melhor, eu diria que hipocrisia é fingimento. Fingimento. Por quê? Porque o hipócrita, ele esconde suas falhas para parecer que é muito santo. Já conheci tantos. Que estavam sempre prontos para apontar o dedo para as pessoas, mas nunca para si mesmo. E a Bíblia nos mostra que a gente precisa reconhecer nossos erros para receber o perdão de Deus e consertarmos a nossa vida. Por isso que a hipocrisia também é uma injustiça. O hipócrita, ele julga o erro dos outros, mas ignora os seus. Isso tem um pouco a ver com a cultura do cancelamento, porque o cara está lá botando para quebrar, botando para quebrar, botando para quebrar, julgando as outras pessoas, mas nunca se julga, nunca se condenam. Já viu aquela pessoa que vê defeito em tudo, em todos? Aquela pessoa que para ela está tudo errado, para ela todos estão errados, só vive apontando o dedo, acusando, falando mal, levantando um falso, nunca tem misericórdia com quem erra. Você sabia que essa é a mesma pessoa que aponta demais para os outros para encobrir o que ele mesmo vive? Porque é como se fosse uma estratégia. Se olharem para os outros, não vão olhar para mim. Tem gente que é rápido para apontar o dedo para o outro, mas é bem lento, feito uma tartaruguinha, para ver seus próprios erros. Mas essas pessoas não entendem que não há nada oculto, não há nada encoberto, não há nada escondido que não seja revelado. Meu amigo, minha amiga, não adianta você andar com Bíblia, não adianta você usar uma saia lá embaixo, não adianta. Gente, sabe, por isso que a gente fala muito de cultura de transparência na igreja do amor. Por isso que a gente fala, bora, abre o coração, mostra quem você é. Você é você, então mostra. Porque quando a gente tenta esconder, é porque tem muita coisa podre atrás disso. Quem é bom demais em julgar acaba sendo ruim demais em consertar. Já pensou se Deus resolvesse nos cancelar pelos nossos erros? A gente, misericórdia.
Tinha gente que era cancelada 10 vezes no dia. Era um strike. Mas não faz isso. Quando a Bíblia diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Não fala a misericórdia, fala as misericórdias, porque são muitas. A gente só está aqui por causa dessas misericórdias. Por isso que a gente tem que parar de julgar e começar a agir em misericórdia. Tem gente que pensa que o pecado dele é menor do que o do outro, porque é diferente. Não, escuta, mentir e se prostituir é a mesma coisa. Fofocar e adulterar, a mesma coisa. Existem consequências diferentes? Existem, mas tudo é pecado. Não existe pecado, pecadinho, nem pecadão. Não. Só existe pecado. Por isso que Deus sempre foi muito veemente quando Ele lidou com os hipócritas, os fariseus. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 23, versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Gente, pessoas hipócritas são como parasitas, elas adoecem a si mesmas, mas também a quem está ao redor. E se a Bíblia diz que a gente tem que se livrar da hipocrisia, a gente tem que se livrar dos hipócritas. Isso é sério. Quando a palavra do Senhor nos mostra essa verdade, é porque se a gente não se livrar, a gente vai se tornar um. Porque é isso ou não é isso que acontece? Quanto mais você anda com alguém, mais você se parece com ela. Confúcio disse: foge por um instante do homem irado, mas foge sempre do hipócrita. Porque o homem irado, a ira passa. Mas a hipocrisia, se não houver arrependimento, essa pessoa vai continuar vivendo a mentira de sempre, achando que está vivendo uma verdade. Hoje eu quero que eu e você entendamos que a gente não tem que cancelar ninguém. Se a gente tiver que cancelar alguém, tem que ser a gente, o nosso ego, a nossa justiça própria, a nossa hipocrisia. Entender que Jesus nos ama e que tudo que Ele está esperando é que a gente se arrependa, que a gente entenda que somente nele nossa vida pode ser transformada. E aí a gente não aponta mais o dedo, a gente estende a mão, porque quem nunca errou, jogue a primeira pedra. Fique em pé no seu lugar. Qual é a solução, pastor? Só uma: corre para Jesus. Corre para Jesus. Eu quero que você entenda que por mais que você tenha errado, talvez você ouviu essa mensagem e você está dizendo assim para si mesmo: meu Deus, estou acabado, pastor. Porque eu, pastor, penso num cara com ego, com orgulho lá em cima. Pastor, penso num cara que tem justiça própria, que acha que todo mundo está errado. Eu nunca. Penso num cara hipócrita. Mas foi por isso que Jesus te trouxe hoje. Como é que é, pastor? Vou dizer de novo. Foi por isso que Jesus te trouxe hoje. Porque Ele quer mostrar para você que Ele não está aqui para te cancelar, Ele está aqui para te acolher.
Ele não está aqui para te afastar dele, Ele está aqui para te aproximar dele. E isso só é feito através do amor. É do amor, é do amor. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Ele preferiu ser cancelado, a fim de que você não fosse cancelado. Ele foi à cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. Ei! E hoje eu quero que você entenda que Ele continua de braços abertos para você. Ei, fecha seus olhos, entoa essa canção.